de Ética e Sigilo Profissional. Antes, eu vou pedir um minutinho para fazer uma divulgação do nosso centro de documentação aqui do Conselho. Eu vou convidar a Eleni para vir explicar o que é o centro de documentação e sugerir algumas coisas. Bom dia, meu nome é Eliani, eu sou estudante de Biblioteconomia da UFMG no 8º período. E nós estamos fazendo a estruturação e implementação do nosso centro de documentação aqui no Conselho. E nós estamos também fazendo, hoje eu vim aqui para estar efetuando o cadastro daquelas pessoas que ainda não se cadastraram. O centro de documentação, ele se destina basicamente a funcionar como uma biblioteca mesmo. Nós estamos ali com um número bastante elevado de periódicos, de livros e também de fitas de vídeo. A princípio, o nosso material que nós temos ali, ele vai se destinar a consultas internas, tá? Para as pessoas que precisarem vir consultar. Nosso horário é que nós estamos aqui de 8 às 13 horas e de 19 às 20 horas. A princípio, né? Porque a gente pretende depois melhorar esses horários aí. Então nós estamos cadastrando hoje aquelas pessoas que não se cadastraram. O nosso cadastro, ele consta de informações, né, pessoais e de assuntos de interesse e de sugestão de literatura. Então nós estamos solicitando aos senhores que estejam preenchendo esse formulário com letra de forma, tá? Eu vou estar lá, preenchendo o formulário com letra de forma, para posteriormente nós estarmos colocando esses dados num banco de dados, né, para nós estarmos aí comunicando com os senhores, na medida que for chegando literaturas novas, do assunto de interesse de cada um, vai estar comunicando com os senhores, tá? E os nossos empréstimos, a princípio, é para 10 dias, para quem precisar de pegar alguma obra, é um empréstimo de 10 dias. Por enquanto nós estamos emprestando só os livros, os periódicos, as fitas são de consulta interna, tá? E quem precisar de alguma coisa, pode estar me telefonando aqui, precisar de algum periódico, pode estar me telefonando aqui para poder fazer reserva daquilo que for precisar. Nós estamos ainda em fase de catalogação e de implementação, mas nós já estamos funcionando a título de estar fazendo algum serviço, prestando algum serviço para vocês, tá? E eu vou estar lá dentro da biblioteca, efetuando o cadastro. Quem quiser ir lá depois no horário intervalo, pode estar indo lá para poder estar efetuando. Alguém tem alguma pergunta? Da categoria, não é só daqui do CV, é da categoria. Isso, é para categoria, exatamente. E uma pessoa me perguntou ontem sobre a questão do pessoal que mora no interior, né? Como é que vai ser o empréstimo para o interior? Nós ainda não podemos estruturar uma política para empréstimo no interior, porque as pessoas moram longe, não tem aquele negócio de vincação uma vez por mês, mas nós estaremos posteriormente estruturando uma política para empréstimo para o interior. Isso ainda não foi possível porque nós estamos em fase de implantação, tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, é isso aí. Muito obrigada. Eu espero vocês lá. Tá? Muito obrigada. Enquanto durar o estoque. Quando vocês estiverem, eu tô aqui. Tá? Bom, então vamos. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Verona. Atualmente estou na presidência do CRP 04. E eu gostaria só de informar, né, que essa discussão de hoje, ela já vem se dando há algum tempo dentro do sistema Conselhos de Psicologia. Muitos de vocês puderam participar de um momento anterior, onde o nosso Código de Ética Profissional foi todo rediscutido, né, em seminários pelo interior, pela capital e no Brasil inteiro. O sistema Conselhos de Psicologia tem uma instância deliberativa, que é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Tem esse nome, mas na verdade é uma grande Assembleia Nacional de todos os Conselhos de Psicologia do Brasil, onde todas as questões importantes da profissão são deliberadas nesse espaço. E o Código de Ética Profissional, a reformulação do Código, vem sendo feito pelo sistema já há algum tempo, e na última APAF, na última Assembleia, nós conseguimos aprovar quase que integralmente as mudanças sugeridas pelos psicólogos, exceto no que diz respeito à questão do sigilo profissional. É um assunto polêmico,
ele ganhou a imprensa, inclusive a partir de uma declaração da agora atual, na época ainda não era, mas atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Bock. Na época ela estava como presidente do CRP 06 e desencadeou uma série de discussões, inclusive na imprensa, né, sobre essa questão. E aí nós agora temos no dia 20 de maio, iniciando 20, 21, 22 de maio, a Assembleia que vai estar tentando chegar a uma posição para fechar nesse ponto e fechando assim a toda a reformulação do Código. Então, em todo o Brasil, os psicólogos estão sendo chamados em eventos como este para fazer essa discussão, tirar uma posição que possa subsidiar, que possa ajudar a Assembleia a decidir sobre essa questão tão polêmica. Então, eu vou, inicialmente já quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença dos convidados e vou pedir ao Túlio, né, que está na presidência da Comissão de Ética, para vir presidir a mesa da discussão, fazer a apresentação dos nossos convidados. Então, muito obrigado a todos. Obrigado por aceitar o convite, né, para estar discutindo com a gente, estar formulando, ajudando esse plenário a formar a sua posição que vai estar sendo tratada na prática. Bom dia. Eu queria, então, sem mais delongas, chamar para compor a mesa o professor Eduardo Gontijo, que vai estar fazendo a primeira palestra para a gente sobre ética e sigilo profissional no exercício da psicologia. Chamar também para a mesa os dois que recebeu. Acho melhor a gente compor todo mundo, ou vocês preferem assistir? O professor Jorge Franca também vai estar falando sobre aspectos teóricos e filosóficos da ética e sigilo profissional. E, para a terceira intervenção, Luiz Gustavo, que é assessor jurídico aqui do Conselho. Antes de eu estar passando a palavra para a gente começar realmente as falas, eu queria estar tratando, assim, de uma forma bem curta, mas estar anunciando alguma questão aqui que eu acho que podia estar ajudando a gente também a fazer esse debate. Uma das questões que está postas para a gente em relação ao novo, entre aspas, né, ontem até conversando com a Paula de Paula, ela colocou entre aspas, eu achei bacana isso, esse novo, entre aspas, código de ética, né, no sentido justamente que esse código vai sempre se renovando, então o que há do novo, na verdade, é uma questão da atualização. Mas uma das questões que passa sobre essa atualização do nosso código de ética e que vem movendo algumas discussões nossas aqui internas, a gente tem visto que também está no sistema conselhos, é a questão dos direitos colocados aí, como é que os direitos se tocam a partir da questão do sigilo. Tá? E foi um pouco que a gente trabalhou, que eu estava trabalhando também na apresentação da ULAPS lá em São Paulo. A questão, vamos colocar aí, que de certa forma se coloca nos discursos daqueles que se dirigem ao tema atualmente, que seria uma certa concorrência entre direitos individuais e direitos coletivos. Uma certa orientação que eu tenho tido no sentido, a forma que eu tenho tentado abordar, e aí pensando num instrumento que instrui também o nosso código de ética e que está posto para essa nova minuta, e como o Humberto colocou, para essa parte que já foi aprovada, é que os direitos humanos, eles são fonte informadora e compõem tanto o código que vige, né, quanto vai estar também orientando essa nova proposta de código. E eu queria tratar só rapidinho, não vou falar muito, de dois princípios que regem a interpretação dos direitos humanos e que eu acho que são muito caros aqui para a gente, e que essa discussão, entre aspas também, uma certa concorrência entre direitos individuais e direitos sociais ou coletivos, podem nos orientar para falar sobre isso. São dois princípios de interpretação dos direitos humanos. A primeira questão do princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, ou seja, esse princípio ele afirma que não há uma hierarquia entre direitos, e esses podem ser, um não pode ser suprimido para prover o outro. Né? Todos os direitos são igualmente necessários e igualmente exigíveis. E um outro princípio que também orienta a questão da interpretação no sentido legal dos direitos humanos é o princípio da complementariedade.
né, que define que os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta e com a finalidade de alcançar os objetivos previstos pelo legislador. Então, de certa forma, esse discurso que vem circulando no sentido de uma competição ou de uma certa concorrência entre direitos individuais e direitos coletivos, no sentido de uma preservação absoluta do sigilo, né, aí aqueles que vão se posicionar mais em relação ou com base nos direitos individuais, no sentido que os direitos individuais se sobrepõem aos direitos coletivos e que vão estar apostando na ideia de que o sigilo é absoluto, que o sigilo não se quebra, né, em decorrência do contrato que se estabelece, em decorrência dos direitos individuais daquele que atende e daquele que é atendido e daquilo que é colocado ali. E, em contraponto, aqueles que vão trabalhar a questão, vamos colocar, da compulsoriedade da denúncia em todas as situações, que é um outro ponto que a gente pega também, que aparece nessa discussão da reformulação, no sentido de que existe uma prioridade dos direitos coletivos. A minha ideia, que eu venho tratando é que não existe uma possibilidade de a gente lidar com o sigilo de uma forma ética e baseada nos direitos humanos se a gente admite ou uma postura neoliberal, no sentido de um privilégio exacerbado desses direitos individuais, e a gente também não chega à questão dos direitos humanos se a gente passa a discutir a questão do sigilo como uma militância denuncista. Tá? Então é necessário a gente pensar em inclusive a partir desses dois princípios de interpretação, um caminho que concilie direitos individuais e direitos coletivos. É só mesmo uma introdução, eu espero poder retomar alguma coisa aí quando a gente for tomar a questão do debate e dos grupos de trabalho. Então, desculpa já por ter me estendido, portanto, passo a palavra para o professor Eduardo Contucci. O auditório é pequeno, eu acho que eu vou preferir falar em pé. É que está sendo gravado, será que você pode? Eu tenho um certo incômodo com o microfone. O microfone me deixa ansioso. Falar sem microfone. Mas já que é exigido. É solicitado. Se for muito difícil, a gente fica com ele. Bom, gente, eu formulei a minha apresentação levando em conta 4 aspectos. O primeiro deles diz respeito à necessidade de se pensar a ética. O segundo dirá respeito aos pressupostos antropológicos necessários, né, para se pensar a ética. E daí, né, no terceiro momento, eu vou falar um pouco sobre sigilo, e no quarto, né, vou me deter mais fazendo um quadro comparativo entre as várias propostas que foram feitas ao Conselho, tentando ajudar nessa discussão. Vamos partir, então, da primeira questão. É necessário pensar a ética. Mais do que obedecer a normas éticas, é preciso refletir sobre ética. Né? Porque, em ética, muitas vezes, importam mais as razões que são dadas para o agir do que o mero seguimento das normas. Por exemplo, uma criança pode dizer que pode acatar a norma de não mentir e justificar a sua adesão à norma dizendo: se eu mentir, minha mãe vai me punir. Né? Um adulto, né, pode justificar a sua norma, né, de não mentir, né, dizendo que caso essa norma se torne um princípio universal do agir, né, esse mundo seria inviável. Né? Então, existem motivos muito diferentes para acatar normas. Né? Alguns são mais heterônomos e outros partem da autonomia dos sujeitos. Né? E por isso, então, é preciso refletir sobre ética e refletir criticamente. Nesse sentido, é evidente que
basta para isso um bom código de ética. Né? Seria, por exemplo, uma ilusão nós pensarmos, né, que nós podemos acabar com a violência desse país criando uma boa Constituição. De uma forma, né, seria uma ilusão, né, nossa, entender, conter todos os descalabros, muitas vezes são cometidos por psicólogos, em nome da psicologia, às vezes, né, sem se desenvolver uma adequada reflexão crítica. E para isso, né, e foi exatamente isso que me levou, alguns anos atrás, a me dedicar ao tema da ética. Eu comecei a ficar espantado, né, com quanta loucura, quanta bobagem se cometia, em nome, às vezes, da psicologia. Bom, então é preciso pensar a ética. E na psicologia isso torna um problema fundamental. Por quê? Psicologia é um campo de saber fragmentado, teoricamente. Né? É epistemologicamente fragmentado. Né? E uma reflexão ética, ela tem, em primeiro lugar, essa função. Né? O campo da ética se coloca acima de todas as nossas diferenças teóricas. Né? E tem, então, esse poder de união, de coesão. No campo da ética, todos nós podemos, eventualmente, nos encontrarmos, apesar de nossas diferenças teóricas. Né? Isso decorre também do fato de que na ciência, a ciência, né, ela necessariamente fragmenta a realidade, né, e fragmenta o nosso saber sobre a realidade. Né? Para fazer ciência, é preciso reduzir o objeto e conceber o objeto a ser estudado de um certo ponto de vista. Né? Então, o saber científico conduz a uma fragmentação cada vez maior do próprio saber. As ciências vão se especializando, né? Novamente, né, desse ponto de vista, é necessário pensar a ética, né, para fazer face à fragmentação dos saberes no campo da ciência, e mais especificamente no campo da psicologia. Torna-se necessário pensar ética hoje, né, também devido ao fato que nós nos encontramos num contexto histórico, uma modernidade tardia, em que essa reflexão se torna muito importante. Por quê? A modernidade, ela pode se caracterizar pelo fato de ter reivindicado, mais que em qualquer outra época da história, os direitos humanos, que você estava colocando de início. Né? Assim, um grande momento no desenvolvimento da modernidade é a Revolução Francesa, né, que enuncia, né, com toda clareza, né, os novos direitos humanos. Esses movimentos de direitos começam a surgir em várias áreas do mundo. Né, surgem declarações de direito na Virgínia, nos Estados Unidos, na França, em vários países. Né, e cada vez mais, né, a modernidade, né, demanda o reconhecimento desses direitos dos mais diversos setores de atividade humana. Né. Falamos hoje de direitos do cidadão, direitos do paciente, direitos do consumidor, direitos da mulher, né, e daí por diante. Ora, uma civilização que reivindicou direitos parece também ter provocado uma espécie de degeneração naquilo que diz respeito aos próprios direitos. Né? Então, a nossa era dos direitos parece ter degenerado também numa era do individualismo. Por quê? O que se declara quando se declaram os direitos? A era dos direitos é a era que descobre o indivíduo como portador de direitos fundamentais, inalienáveis. Né? Ora, descobrir o indivíduo, né,
pode também acabar degenerando no individualismo. Né? No mundo, né, onde os sujeitos são mônadas, né, que quase não se comunicam entre si, né, onde cada um reivindica, né, a sua própria idiosincrasia, né, e muitas vezes se fecha a construção de um mundo comum pelo diálogo com o outro. Então, é preciso pensar ética, gente, né, porque é preciso reivindicar a construção de um mundo, tanto o plano teórico quanto o plano prático, um mundo que é nosso. Né? Ou seja, é preciso reivindicar um mundo onde todos nós possamos valer como sujeitos que argumentam e constroem, argumentando, um mundo que é nosso, onde nós possamos, eventualmente, nos reconhecer. A modernidade também se caracterizou pelo enorme desenvolvimento da ciência. E uma das virtudes fundamentais da ciência é a redução do sistema do objeto. Mas a ciência, saber se torna tão importante para produzir tanto bem-estar, para superar tanto mal-estar em nossas vidas, né, para produzir conforto, né, acaba criando seus problemas também. E um dos problemas fundamentais criados pelo enorme desenvolvimento da ciência, né, é tanto a perspectiva reducionista em relação aos objetos. A redução epistemológica, que é uma virtude da ciência, acaba se tornando reducionismo. Reducionismo ocorre por aquele indivíduo, né, que assume um ponto de vista científico, acaba crendo que o seu ponto de vista particular, parcial, né, é o ponto de vista. Isso é que é reducionismo. Né? Quando o psicanalista, por exemplo, acha que compreende o homem a partir do seu ponto de vista. Né? O reducionista é de uma arrogância intelectual terrível, mortal. Né? E é preciso pensar a ética também, face ao desenvolvimento da ciência, porque o surdo desenvolvimento científico leva ao predomínio de um tipo de racionalidade, né, racionalidade técnico-instrumental, né, que nos reduz, acaba nos reduzindo a coisas, né, fazendo que nós negligenciamos muitas vezes, né, o que é propriamente humano. Né. O predomínio da racionalidade instrumental, né, leva a uma espécie de esquecimento do humano. Né. Então é preciso pensar ética para recuperar o nosso sentido humano, vamos dizer assim. Outro elemento importante na modernidade tardia, né, é o enorme desenvolvimento da democracia. A modernidade acaba se caracterizando também pelo desenvolvimento dos Estados democráticos. Né? Mas, por outro lado, né, a modernidade também tem se caracterizado no plano político, né, por um descrédito cada vez maior dos indivíduos em relação à esfera pública, que muitas vezes acaba se degenerando nos Estados democráticos, né, levando os indivíduos a se retraírem cada vez mais para a esfera privada. O indivíduo na modernidade tardia tende a ser cada vez mais um indivíduo alienado politicamente. Né? Um indivíduo que cuida, né, do bem-estar daqueles que são próximos, né, cuida dos seus interesses privados, né, muitas vezes se aproxima do público, tendo em vista o privado, né, ou seja, um indivíduo que cada vez mais se aliena politicamente, o que é terrível. Né? Então é preciso pensar ética, né, para recuperar também o nosso sentido político. Para isso, né, gente, evidentemente, não basta desenvolver boas normas. Né? Para isso, os indivíduos que aprendem ética
devem ser literalmente educados, né, para desenvolver uma relação crítica, né, mais do que obediente às normas, né, uma relação crítica em relação à sua época. Né, porque só essa postura crítica, né, que é a tarefa do homem ético, transformar a realidade que ele vive, né, pode nos levar a avanços no sentido positivo. Né. Então, o psicólogo, né, um importante promotor da transformação da realidade dos indivíduos, né, tem a obrigação, né, de refletir e ser educado adequadamente, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista filosófico. Né. A filosofia que se torna importante, né, porque face à fragmentação dos saberes, a filosofia demanda a unificação dos saberes. Né. Com isso, nós chegamos ao segundo ponto que eu queria tratar, né, que diz respeito aos nossos pressupostos antropológicos, né, os pressupostos antropológicos que devem dirigir a reflexão ética. Por que é preciso pensar nesses pressupostos filosóficos e fazer uma espécie de movimento, né, passando pela filosofia? Por um motivo muito simples. Se você tem um passarinho na sua casa, né, se você quer trazer algum bem para um passarinho, né, você precisa saber o que é passarinho. Né? Então, para sabermos o que é bom para o homem, e ética trata daquilo que é bom para o homem, né, não apenas daquilo que deve ser evitado, né, mas antes de mais nada, nós estamos tratando, né, em ética de um horizonte de vida no qual o homem possa verdadeiramente se reconhecer como homem. Né? Então, para saber o que é bom para o homem, importa saber, em primeiro lugar, o que é homem. É isso? Ora, aqui nós nos encontramos diante de um problema enorme. Por quê? Se a psicologia é um campo de saber fragmentado, ela vai se caracterizar também por uma série de antropologias, né, que são distintas entre si. Né? O que o psicanalista pensa do homem, o que o behaviorista pensa do homem, o que o humanista pensa do homem? Será que esses pontos de vista podem se encontrar? A minha grande esperança é que sim. Como que a gente pode formular um ponto de vista em que esses pontos de vista podem se encontrar? Ora, basta que a gente reflita sobre o que significa ética. O que significa vida ética? Significa que nós, seres humanos, somos capazes de ordenar o nosso agir, isso, segundo o nosso pensar. Não é isso? Ora, se formulamos princípios éticos, formulamos normas éticas, né, nós estamos implicitamente admitindo um ponto de vista antropológico, que diz que o homem, esse animal, né, que cita normas, né, é um animal livre e racional. Admitir a vida ética é admitir implicitamente que nós, seres humanos, somos seres dotados de razão e de liberdade. Então, eu queria explicar um pouquinho, de forma muito sucinta, para não ter muito tempo, né, o que significa razão e o que significa liberdade. Bom, o ser humano aparece na história do mundo, emergindo do seu estado animal,
como animal de razão. Por quê? Porque ele aparece como homem, mundo, na medida em que ele começa a interpretar a realidade à sua volta, desenvolvendo histórias em relação a essa realidade, contando mitos. Né? Ora, se ele interpreta essa realidade, isso quer dizer, o primeiro ato humano, assim, é o ato de ordenar essa realidade segundo a sua linguagem, segundo a sua razão. Né? Ora, por outro lado, se nós concebemos uma atividade teórica, por exemplo, como a psicologia, né, já chegando no momento atual, né, o que nós verificamos? Que qualquer campo de saber implica na ordenação da nossa experiência em relação ao objeto. Né? Para fazer psicologia, significa pressupor uma certa ordem nos fatos de comportamento, nos fatos psíquicos, né? E buscar, admitindo essa ordem nesses fatos, alguma inteligibilidade neles. Né? Ou seja, desenvolver um campo da razão é sempre ordenar a experiência, né, que nós temos do mundo. Tal como o homem primitivo fazia lá. Então, como se pode conceber, a partir dessa ideia, né, o conceito de razão? Olha, razão, nesse sentido, eu tomo aqui a razão no sentido que o velho filósofo deu a ela, São Tomás de Aquino. Né? Razão significa, essencialmente, faculdade de ordem, como faculdade essencialmente humana. Então, sempre que nós ordenamos a realidade, nós estamos falando de razão. Olha, esse conceito de razão me parece sumamente interessante. Por quê? Porque é um conceito que diz que razão não é uma, mas várias. Um conceito que não é unívoco de razão, como aquele, por exemplo, que Freud mantém, né? Que diz que razão é ciência, e o resto, arte, filosofia, religião, não são razões. Né? Não é muita arrogância, né, gente? Nós negarmos a racionalidade a um homem, por exemplo, que justifica a sua crença religiosa. Um homem que organiza o mundo, pressupondo que esse mundo é radicalmente dotado de um sentido, né, que ele chama de Deus. Nós temos esse direito de respeitar, de desrespeitar essa maneira de ordenar a experiência de maneira religiosa. Nós temos o direito de considerar que a arte não é uma expressão racional da realidade, uma forma de captar essa realidade, que é essencialmente racional, muito embora seja, evidentemente, uma racionalidade diferente da filosófica, da científica. Podemos negar a filosofia, como o Freud o faz, por exemplo, né? O atributo de ser um pensamento racional? Finalmente, evidentemente, ciência deve ser reconhecida com razão. Então, ter essa definição ampla de razão se torna muito importante. Isso se revela como o primeiro preceito ético. Por quê? Porque nossa vida ética começa a desandar quando nós dizemos o seguinte: eu sou um animal dotado de razão, você é um animal irracional. Né? Se o americano quer soltar bombas no Iraque, o que ele deve dizer? Né? Nós, americanos, somos seres civilizados, racionais. Né? Eles, os iraquianos, são muçulmanos fanáticos, são primitivos, devem ser bombardeados. Né? Durante séculos, por exemplo, né, os homens mantiveram um domínio que hoje tem todos os motivos para nos encher de vergonha, domínio em relação às mulheres. Né? Os homens subjugaram as mulheres durante séculos e de uma forma, às vezes, vergonhosa, como acontece muitas vezes em outros lugares. Isso depende de quê, gente?
depende de ser o seguinte: mulher é um animal de paixão. Eu, homem, sou animal de razão. Como a razão deve dominar a paixão, eu devo dominá-la. Há mulheres que se acham interessante ainda se conceber dessa maneira como seres privilegiados do ponto de vista do afeto. Né? Mas é preciso reconhecer, de fato, são. Né? A nossa educação nos conduz a isso. Mas antes de mais nada, né? O que o movimento de direitos da mulher traz? O reconhecimento das mulheres como seres dotados de razão, capazes de ter opinião política, etc. Então, gente, antes de mais nada, é preciso reconhecer cada um de nós como ser de razão. Esse é o primeiro princípio. Entender que a irracionalidade só pode ser concebida do ponto de vista da razão. Ou seja, nós estamos sempre na razão. Se nós queremos criticar um ponto de vista racional, né, nós só podemos fazê-lo do ponto de vista que é também da razão. Essa crítica vale especialmente para os meus colegas de profissão, os psicanalistas. Né? Porque, apesar de ter entendido que a psicanálise contém importantes elementos críticos da razão, não faz, evidentemente, não pode fazer uma apologia do irracional. Na verdade, a razão que se propõe do ponto de vista do isso é muito mais exigente que aquela que é anterior, porque implica uma postura crítica em relação à própria razão, que é a primeira racional. O sujeito analisado, vamos dizer, se espera, né, que seja mais racional que outros que não são. Um sujeito que reconhece o poder do inconsciente, né, nos parece mais sensato do que aquele que não reconhece. Ele é tudo eu fico impressionado com essas questões. Uma vez um colega, um doutor de psicologia, formado da cidade estrangeira, né, me diz o seguinte: mas psicanálise não acredita em razão. Eu disse: meu cara, que loucura é essa? Onde é que nós estamos? Parece sumamente insensato. Então é preciso defender, gente, a razão. Porque essa é a possibilidade também que nós temos, né, de argumentarmos. Porque argumentar significa nos reconhecermos como seres racionais e construir um conhecimento, comum, conhecimento no qual nós nos reconhecemos. Em segundo lugar, é preciso admitir uma outra coisa. Nós somos livres. É preciso admitir e reconhecer que nós somos animais livres. O que significa isso? Tudo esse mundo, tudo que existe, o ser, vamos dizer assim, para usar uma categoria filosófica, é ordenado. Se uma pedra cai segundo uma ordem. Nós chamamos de gravidade. Mas, diferentemente da pedra que cai e que não se dá leis, e nem pode transgredir as leis que ela não se deu, nós, seres humanos, somos animais que nos damos normas e, em nos dando normas, podemos transgredir essas normas. Nós próprios nos damos. Né? Ou seja, nós somos constitutivamente seres livres, porque é próprio de um ser livre ser capaz de se dar normas e transgredir as normas que ele próprio se dá. Gente, isso me parece um fato tão óbvio, tão banal, né, quanto a lei da gravidade. Né? E é preciso reconhecer sempre. Por quê? Se nós não reconhecermos essa esfera de sentido, esfera que é propriamente humana, nós não estamos sabendo distinguir entre o mundo, né, humano
é aquele do mundo animal, por exemplo, ou do mundo inorgânico. Quem não entendeu que o homem, um animal constitutivamente livre, não entendeu nada do que significa ser humano. A liberdade, né, não é apenas um dado, né, que nos configura como seres humanos. Liberdade também é mais do que isso, é um fim da nossa existência. Eu existo enquanto ser humano porque eu vejo no meu horizonte uma vida cada dia mais livre. E quanto mais minha vida se aproxima desse horizonte de liberdade, sem jamais o atingir plenamente, né, mais eu vou me configurando propriamente como ser humano. Isso significa também educar do ponto de vista da razão. Né? Ou seja, capacidade de discernir as normas, né, para poder melhor me reconhecer nelas. Ora, isso pode parecer para nós completamente contraditório com aquilo que nós aprendemos em psicologia e, aliás, devemos aprender em psicologia. Porque a nossa ciência psicológica, qualquer que seja ela, seja behaviorista, seja psicanalista, seja humanista, não pressupõe, né, que existem determinantes para o nosso comportamento. Ou seja, o ser humano é um animal também determinado. E isso não nos parece contraditório. E o valor da nossa ciência não está exatamente em compreender isso. Porque se nós não aprendemos esses determinantes, qual o sentido da nossa prática? Se é exatamente com eles que eu lido. É isso? Se eu não compreendo esse processo psíquico, por exemplo, como determinado, se eu não compreendo o determinismo psíquico, por exemplo, não posso ver os canais. Minha prática tornaria. Né? Então, isso parece nos colocar diante de um dilema. Né? Afinal de contas, nós somos livres ou determinados? Isso é um falso dilema. Por quê? Só existe determinismo para um ser que não é totalmente determinado. Só existe determinismo para um ser que está interessado em seus determinantes, na medida em que pode superar esses determinantes. Os determinantes que nos interessam são aqueles que dizem respeito à esfera do sentido, e não à esfera de uma ordem fisioquímica, que é relevante para o organismo enquanto organismo, por exemplo. É importante para o médico. Né? Então, nós, como seres de cultura, somos governados por uma esfera de sentido, né? Onde a ideia de liberdade se torna fundamental. Né? E que implica nessa possibilidade de agirmos segundo interpretações da realidade, né? E que podem ser, evidentemente, mudadas. Então, é preciso, para começar a falar em ética, né, pensar essas duas coisas. Nós somos animais livres e racionais. Eu só te compreendo como ser humano na medida que eu entendo isso. No caso contrário, é um objeto desprovido de qualquer dignidade humana. Nossa vida ética começa, então, com a adequada compreensão antropológica. Chegando, então, no terceiro momento, que é o momento do sigilo profissional. De passar a seguir. Pode seguir. O outro. Você tem o último. Qual é o primeiro slide? Tem o primeiro slide.
Bom, então nós chegamos ao nosso problema, que é a questão do sigilo. O que significa a exigência de sigilo? De que depende essa exigência? Evidentemente, depende do nosso pressuposto antropológico. Né? Por que se deve guardar sigilo? Isso depende de uma interpretação que nós fazemos do humano. E que interpretação que é essa? Aqui, concepção do humano, né, nós vinculamos a ideia de sigilo. Evidentemente, com esse fato, o qual eu falava antes, essa interpretação mais fundamental, a ideia de que nós somos seres livres e racionais. Podemos ordenar o nosso agir segundo o nosso pensar, né? Podemos nos dar normas e transgredir as normas que nós próprios nos damos. Por quê? O que significa esse conceito de liberdade que eu estou expondo aqui? Significa exatamente, como a própria etimologia o indica, né? Autonomia, né? Norma própria. Ser livre, né, gente? É ser sujeito capaz de autonomia, capaz de se dar normas. Conceito de autonomia, então, é correlato e depende intimamente da ideia de liberdade. Né? Então, nós concebemos a autonomia, né, como algo intrínseco do ser humano, uma prerrogativa do ser humano, da qual depende fundamentalmente a dignidade humana. Né? Então, se nós não respeitarmos a autonomia dos indivíduos, a liberdade dos indivíduos, nós não estamos considerando esses indivíduos enquanto homens. Mas não é tão grave quanto isso. Então, a ideia de sigilo, né, gente, depende de uma interpretação dos fatos humanos, uma interpretação do homem como ser humano, como ser autônomo. Né? Um ser autônomo que tem o direito fundamental, né, de decidir, né, como administrar, como lidar com a informação que lhe concerne. Né? Pode passar, por favor. Olha, esse reconhecimento da autonomia, por assim dizer, dos indivíduos, que se relaciona com o princípio de sigilo, parece tão antigo. Pode passar bem para frente. E está lendo. Parece tão antigo, né, quanto as próprias profissões. Pode passar bem para frente. Na verdade, segundo slide. Quando as primeiras ciências, né, tratam da saúde do homem, começam a se formular, né, ou seja, quando surge na Grécia Antiga, no século V a.C., a medicina hipocrática, né, os tratados hipocráticos já colocam como uma norma fundamental a exigência por parte dos médicos de guardar segredo. Então, esse código, né, parece correspondente ao próprio surgimento, né, de uma ciência médica, da qual, evidentemente, a psicologia se origina. Essas exigências vão percorrer vão acompanhar toda a história da medicina. Né? Pelo menos, quanto tempo nós temos? Não tem ainda? Essas questões, né, vão acompanhar toda a história da medicina. Uma reedição interessante e posterior aos tratados hipocráticos vai ser um código judeu de Asaf, né, que se ocorre por volta do século 3 a 7 depois de Cristo, né, que novamente
formula e expressa novamente a exigência de sigilo profissional. A necessidade do médico guardar segredo com relação àquilo que lhe é confiado ao seu paciente. Outro momento importante, né, diz respeito ao primeiro surgimento de um código de ética profissional explícito, né, que se desenvolve a partir de um médico inglês chamado Percival, né, que oferece subsídio, né, para a formulação de um primeiro código de ética por volta de 1854, mais ou menos na época do nascimento do Freud, um pouquinho antes. Né? Freud nasceu em 56, né? Freud também é importante nesse sentido, porque a descoberta da psicanálise equivale também à descoberta de uma ciência, a própria ciência psicológica, né? Ela ocorre nesse fim de século XIX, início do século XX. Então, a partir desse código, né, se formula o primeiro código de ética, né, que vai ser formulado nos Estados Unidos. Não vai ser na Europa, vai ser nos Estados Unidos. Também vai ser pioneiro na formulação de muitas proposições a respeito de direitos humanos. O Código de Virgínia que precede, acho que de poucos anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois dos Estados Unidos, né, um lugar que se torna pioneiro na formulação desses códigos será a América Latina. A América Latina vai se caracterizar por excelentes formulações, né, de códigos de ética. Depois surge um código na França e aí os códigos de ética começam a se desenvolver por todo o mundo. E se nós acompanhamos o desenvolvimento histórico desses códigos, né? Só uma notícia, esqueci de um. Outro código de ética importante com relação a sigilo, que não é propriamente, pode ser chamado um código de ética, são os códigos confessionais. Os códigos dizem respeito à confissão. Por um lado, nós temos o desenvolvimento da ciência médica, com as suas regras de sigilo profissional. Né? Por outro lado, nós temos as normas de sigilo que dizem respeito ao ofício, confissão e sacerdócio. O que vai caracterizar essas normas da confissão vai ser uma exigência absoluta, incondicional de sigilo. Não há nada, não há condição nenhuma, do ponto de vista religioso, que justifique qualquer quebra de sigilo. A norma de sigilo na confissão é absoluta. E o que não vai ocorrer nos códigos de ética médicos. Né? Por quê? O que se observa nesses códigos é um reconhecimento cada vez maior da necessidade e da obrigação, né, de eventualmente quebrar o sigilo. Né? Tendo em vista o bem-estar, a preservação do bem-estar de danos, né, tanto o próprio indivíduo, né, o interessado, quanto outros, quanto a própria comunidade. Há 3 casos fundamentais, né, anunciados pelos códigos, né, em que o profissional deve, né, romper com sigilo, né, seja para proteger a vida, né, ou para preservar o indivíduo de graves riscos, né, para preservar outros, né, ou, por exemplo, quando ocorre uma ameaça de assassinato, né,
Quando ocorre, por exemplo, a exploração de idosos, né? Ou seja, quando pode-se exigir a quebra do código, né? Quando existe grave ofensa, né, a pessoas indefesas, como crianças, idosos, né? Ou quando a conduta, né, do beneficiário do serviço, né, coloca em risco a comunidade, por exemplo. Quando um cliente ameaça destruir, por exemplo, né, ou ameaça cometer um terrorista, daí por diante. O que ocorre nessas situações, né, são conflitos entre princípios que organizam o nosso agir. Né? Porque, se por um lado, né, é preciso defender a autonomia dos indivíduos, né, é preciso fazer da autonomia o fim das nossas vidas, é preciso educar, preciso formar os nossos alunos no sentido da autonomia, é preciso fazer psicologia tendo em vista a autonomia dos indivíduos. Por que eu estou interessado em descobrir determinantes do comportamento? Tornar as pessoas mais livres. Né? Porque eu preocupado com os determinantes psíquicos, me torno, em certo sentido, um operário de liberdade, para promover a liberdade humana, né? A autonomia do homem. Né? Por que eu iria me colocar em contradição com esse princípio tão valioso que dá sentido à minha prática? Né? Podem ocorrer situações em que esse princípio conflitua com outro princípio fundamental, que diz que, na minha prática, eu devo promover o bem dos indivíduos e evitar o mal. E, eventualmente, um princípio que organiza o meu agir, né, pode conflituar com outro. Essas situações, gente, são situações que, em geral, não podem ser decididas por código de ética. Porque caracterizam situações, muitas vezes, para aquele indivíduo que está informado eticamente, para aquele que traz, vamos dizer assim, a exigência ética da sua alma. Essas situações caracterizam graves conflitos éticos. Muitas vezes, né, às vezes existem situações em que, evidentemente, né, me cabe transgredir o princípio de sigilo, né, a norma de sigilo, desculpe, não o princípio, a norma, né, e isso me traz conflito. Quando se trata de proteger a vida do paciente. Né? Mas os casos mais difíceis são exatamente aqueles que caracterizam graves conflitos. Né? Fica difícil de pesar, né? A exigência de autonomia com as exigências de promover, né, o bem-estar, evitar danos aos interessados e à coletividade. Bom, gente, eu trouxe no fundo aqui, né, o tempo acabou, acho que era isso que eu gostaria, esse é o recado que eu gostaria de dar. Né? Num momento posterior, eu fiz um quadro que pode servir de elemento para uma discussão, enfim, né, entre as várias propostas que foram encaminhadas por e-mail. Né? É interessante você montar um quadro que você compara as quatro, né? E eu achei interessante que nós discutimos essa proposta exatamente tendo em vista, né, princípios mais fundamentais. Me parece, né, que organizar as coisas nesses termos torna mais fácil a decisão por uma alternativa e a outra.
Deixa eu só mostrar para vocês verem. O quadro ficou pequeno, né? Mas ele nos permitia depois, né, estar discutindo as várias alternativas de formulação do código. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Eu vou passando, então, sem mais delongas, a palavra ao Jorge Franca para estar fazendo a exposição. Ele vai entender isso, claro, para a gente depois Tá vendo por que eu sou assim? Ele é culpado. Bom dia a todos. É um prazer aqui novamente para discutir essa questão da ética. Eu venho não só acompanhando, mas também participando dessa discussão desde o início. Que é uma construção conjunta, né, desse de novo código de ética. Eu tive aqui em duas oportunidades com o ouvinte, um participante também, né, nas palestras da Santa, da professora Sandra da PUC, e do professor Luiz Mazagão sobre ética e clínica. E também uma palestra do professor psicólogo Marcelo sobre justiça terapêutica. Quando eu ouvi o professor Marcelo, me chamou muita atenção essa questão da justiça terapêutica, né? Que inicialmente é uma coisa muito bem intencionada, mas é por isso que o nosso colega Eduardo Montijo é uma questão importante que a gente deve refletir, né, sobre as propostas de bem. O que é o bem? Muita coisa de mal já foi feita na humanidade no nome do bem, né? Eu não tenho a menor dúvida que o Hitler queria o bem para o povo alemão. Eu não tenho essa dúvida. Basta perguntar para quem vivia na época, naquela morada, né, para saber disso. Ele não teve um apoio gratuito, né? Era pertinente. Bom, agora o que me chamou a atenção na justiça terapêutica, se é que eu entendi bem, né, foi o seguinte: é um juiz que passou suas férias nos Estados Unidos e lá deparou-se com a questão da justiça terapêutica em relação à questão do uso e abuso de drogas. E qual que era a proposta? Né? É aquilo que nos Estados Unidos estão significando chamado tolerância zero. E a proposta é o seguinte: se você é usuário de drogas e cometeu um delito e você vai ter uma oportunidade de escolha, você vai cumprir uma determinada pena, ou você pode escolher, também na questão de escolha, submeter a uma psicoterapia, por exemplo. Com a seguinte condição do combinado aí, no contrato feito entre o juiz, o psicólogo, né, e o usuário, né? Se ele quebrar, por exemplo, a abstinência, né, o psicólogo tem o dever de comunicar isso ao juiz. Já estamos na questão do sigilo e na questão da ética, na questão da autonomia, na questão da liberdade. Bom, isso é um fato. O segundo fato, aliás, deixa eu dizer, eu vou falar dos fatos, vou falar depois um pouco da ética filosófica, depois eu vou aproveitar o trabalho do Eduardo, né, que nós fizemos uma coisa um pouco semelhante, mas o seu bem melhor do que o meu, já diria, tá? Então vou aproveitar do seu trabalho de gente retomar a questão da autonomia e tal, né? Bom, depois em setembro do ano passado me surpreendeu, né, uma reportagem da Folha de São Paulo, né, que trazia o seguinte: eu li, e não sei se interpretei errado, de vez em quando tem algumas interpretações que são um fundo equívoco, e entendi o seguinte, né, pela reportagem, que seria dever do psicólogo de quebrar o sigilo diante de situações da ordem da violência, né, contra a própria pessoa atendida ou dessa contra terceiros. Dever. Muito bem. Quem acompanhou a discussão, depois nós tivemos um comentário do Contato Caligares, que é um psicanalista, né? E dias depois do Otávio,
que também é um psicanalista, ambos se posicionando contra a quebra do sigilo. Agora, que importância tem isso para a gente? A gente sabe que a Folha de São Paulo é um dos maiores jornais desse país. Né? Então, nós vamos, não é ao encontro, mas de encontro à sociedade nesse momento. O que a sociedade vai pensar? Né? A sociedade vai pensar justamente da gente, né? Da questão do sigilo. Se eu confio em você alguma coisa, a partir de agora eu tenho que me resguardar. Será que eu vou poder dizer o que eu realmente sinto, né? O que eu penso? Né? Eu vou fazer só uma metáfora, vocês vão desculpar aqui, né? Eu vou perguntar para vocês. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Nós temos 3 sapos em cima de uma pedra. Um deles decidiu pular. Quantos ficaram? 3 sapos. 3 sapos. Né? É por isso que é o nosso presidente. Ele respondeu esse 2-1. Quando eu faço perguntas em sala de aula, né, eu falo, é coisa de psicólogo, mas se fosse engenheiro, né? Eu disse que um deles decidiu pular. Eu não disse que pulou, é por isso que ficaram 3. Quer dizer que se eu chegar para vocês, meus terapeutas, e falar que vou matar alguém, que decidi matar alguém, eu, por enquanto, decidi. O cinema está para nos dizer isso, né? O Cruise lá, né? Tem 3 pessoas sonhando lá, né? 3 pessoas sonham bebendo crimes, não é isso? E aí sai correndo para evitar esses crimes. Determinismo puro, né? Não entra a questão, né, da minha autonomia. E se o espaço terapêutico é um espaço de reflexão, como o Eduardo acabou de colocar, né? Será que não vou dar mais oportunidade de você nem elaborar isso? São questões. Será que toda vez que ele falar, estou pensando em matar alguém, né? Ou estou pensando em me dar a morte, né? Eu já vou ligar todas as instituições, a família, sem um tempo para a elaboração disso? Né? Bom, não vou me prolongar nisso. Eu tenho uma certa dificuldade em falar sem texto, porque a última vez que eu fiz isso em Poços de Caldas, eu falei 4 horas. Né? Bom, vamos lá, vamos obedecer o meu esquema aqui. Eu vou citar casos aqui, porque eu acho que é importante, e espero que não está quebrando nenhum sigilo, já que isso é público. Alguns casos, não vou nomear ninguém, mas citar casos relativos aos nossos colegas ou a nós mesmos. Né? Bom, pegamos um caso, por exemplo, de uma mãe que dizia que queria matar o próprio bebê. Né? E eu não fiz o diagnóstico, mas pelo que eu pressupus, talvez fosse uma mãe com estrutura psicótica. O que o terapeuta ou a terapeuta lá fez? Acionou o conceito tutelar depois de estudar isso algumas vezes. Ela refletiu sobre isso e vai até o conselho tutelar. Bom, o conselho tutelar acolhe, né? Não vou chamar isso de denúncia, né? Esse anúncio, e faz o seguinte, né? Provavelmente tinha ido lá na segunda, quando foi na quinta, estou supondo, viu? Foi na quinta. Quando o conselho tutelar chegou na quinta, a mãe havia matado a criança na quarta. Não vê nem a pertinência possível de uma quebra de sigilo, um fato real. Uma criança foi morta pela mãe. Né? O psicólogo fez o que foi possível, né? Quebrou o sigilo. Né? Mas os poderes públicos chegaram tarde, como sempre. Bom, vou contar um segundo fato. Tudo isso que eu conto são coisas que eu escuto no diálogo com as pessoas. Né? Um paciente casado, né, contra um terapeuta que tem um relacionamento extraconjugal. Né? E esta terapeuta conta para uma amiga, que nem psicóloga é. Nem psicóloga é, que não devia contar de jeito nenhum. Né? E essa psicóloga contou para essa amiga que conhecia o paciente e contou para o marido. Né? E o marido mata a mulher.
Já deu para perceber aí, né, essa questão da quebra do sigilo? Porque eu fico pensando, né, a gente fala muito assim, né, de fazer um bom código de ética, e eu aposto nisso. Tá, tudo bem, vamos fazer. Ok. Mas vamos pensar também, né, assim, enquanto professor de ética, né, a gente tenta dar a melhor aula de ética possível. Né? Mas eu pergunto, só o código de ética, uma boa aula de ética é suficiente? Eu sinceramente vou dizer para vocês que não. Porque eu aposto na questão da virtude, na questão da educação. Daqui a pouco eu vou falar como os gregos faziam isso. Né? E o grande problema da nossa modernidade é quem educa o ser humano. São as escolas, são os pais, porque a ética começa lá. Aristóteles me ensinou uma coisa lindíssima, que não basta eu saber o conceito de bem e justiça, se minha ação não é boa nem justa. E me cabe, enquanto professor de ética, saber que assim, eu sou humano, eu erro, mas eu tenho a capacidade de refletir sobre esse erro, inclusive às vezes de voltar atrás, de pedir desculpas. E mais do que isso, o professor Eduardo colocou muito bem, né? Assim, que a gente discute ética, tem conceito de razão, liberdade e responsabilidade. Ninguém está impedindo você de fazer nada. É sua autonomia, mas você vai responder. Eu digo muito para as pessoas, né, nos casamentos, que são casados com esse moço aqui, ou que pula cerca, ou que passa por baixo. Né? Quando você pergunta para ele, e aí, foi? Não, de jeito nenhum. Não responde, né? É a questão da mentira, que na análise de discurso a gente fala assim, o sujeito pensa P e fala não P. Aliás, já vou entrar na questão da mentira de uma vez, eu ia falar um pouco adiante, que é o seguinte. Seria ético mentir? Seria uma atitude ética? Lógico que não. Se todo mundo mentisse, ainda bem que é uma minoria, eu sinto dizer que a gente não encontra uma mentirinha de vez em quando, né? Okay. Mas se todo mundo mentisse, a sociedade seria inviável. Roubar. Por que roubar? Eu não sei se é ético ou não. Porque se todo mundo roubasse, a sociedade também seria inviável. É bom para quem está roubando, não tem a menor dúvida. Mas está vendo aí que, como é que a gente fica sabendo o que é a ordem do bem e do mal? É que não pode ser bem só para mim. Tem que ser bom. Bom para todos, bem para todos, não só para mim. Esse Eduardo acabou de falar da questão do universal. Você vai vem do universal para o singular, do singular para o universal. Então a gente sabe o que é a ordem do bem e o que é a ordem do mal. Bom, então nesse primeiro chamado, nesse primeiro bloco, eu termino com algumas questões. Que é o seguinte: é pertinente quebrar o sigilo? É uma primeira questão. Temos o direito ou o dever de quebrar o sigilo? Quebrar o sigilo é simplesmente uma norma, ou temos que pensar também no valor e nos princípios que regem essa norma? Porque, como a gente está vendo aqui, né, a norma está submetida a um princípio que está submetido a um valor. Então eu passo agora para a segunda parte do meu texto. Vou esclarecer coisa que ainda não está no texto, que é o seguinte: já que somos psicólogos, falar um pouquinho da alma humana, segundo Aristóteles, o que é a alma humana. O Aristóteles divide a alma humana em 3 partes, né? E nos diz que a nossa alma, nós temos uma parte nutritiva da alma vegetativa, que é essa que nos anuncia sobre a nossa fome, nossa sede. Tem a parte sensitiva, que é onde estão os nossos desejos, né? E tem a parte racional da alma. E sobre essa parte racional da alma, ele vai desdobrá-la também em 3 partes, que a gente chama de razão. Que é a razão teorética, e quando nós perguntamos o que é, buscando a verdade, o conhecimento, né? Temos a razão prática, que é onde está inserida a ética e a política, né? Que pergunta o que é o bem, o que é a justiça, né? Porque a pergunta por excelência da ética é o que é o bem.
né? Não há uma ética do mal sentada nesse nome, né? E a política, porque um bom governo, viu? É bom a gente lembrar isso aos nossos governantes, não é o sujeito que faz assistencialismo, né? Não é o bonzinho. Um bom governo é um governo justo, e é aquilo que distribui bem as riquezas, principalmente os impostos que recolhe. Essa é a riqueza. O governo não produz dinheiro. E a terceira razão seria a razão poética, né? Que é a razão técnica do nosso fazer. Agora, por que é importante isso, né? Nós que somos professores de ética, nós ficamos numa situação assim, porque fica parecendo que quem tem que falar de ética na escola e sobre código de ética é só a disciplina de ética profissional, né? Como se a ética não fosse intrínseca a nenhuma outra teoria, né? E como o Eduardo falou aqui, o behaviorismo tem a sua ética, a psicanálise tem a sua ética, o humanismo tem a sua ética e por aí vai, né? Mas qual que é a ética dessas teorias? Porque a gente fica muito preocupado com as teorias e técnicas psicoterápicas, mas a gente não fala dessa razão prática, né? Então você pode ser um psicanalista, sabe tudo de teoria e técnica em relação à psicanálise, mas qual que é a ética da psicanálise? Não vão me dizer que a ética da psicanálise é não abrir mão do seu desejo, porque isso é uma máxima lacaniana, isso não é a ética, porque a ética ela tem que ser universal, né? E não singular. Por que isso é importante, então? Porque o grande mal da humanidade hoje, no qual nós estamos inseridos, é porque nós tiramos a razão prática da jogada e ficamos só com a razão teorética e com a razão poética, que a gente chama de razão instrumental. Bom, dito isso, eu vou passar então aos meus comentários. Eu vou só te pedir que nós estiver faltando 15 minutos, a gente voltar no quadro do Eduardo, por favor. Meia hora. Então, bom, então vamos começar definindo o que é ética, né? Eu preciso dizer que a ética é uma ciência que tem como objeto de estudo o comportamento moral humano. Tá? Então, primeiro isso. Ética é uma ciência que tem como objeto de estudo o comportamento moral humano. E é bom de diferenciar moral, né, de deontologia, que é a nossa questão aqui. Deontologia são os deveres profissionais, né? Então, deontologia é diferente de moral, que é diferente de ética. Tá? Isso tem que ficar claro para a gente, né? Bom, então, sendo uma teoria, é ela que nos possibilita refletir sobre a moral, né? O que é a moral aí? A gente chama de moral. São as regras, os costumes, os valores, crenças, sentimentos, ideologias, né, de uma determinada sociedade e que são colocados, né, como devendo ser respeitados. Muito bem. Então, a ética não é a moral. Portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições, né? Sua missão é explicar a moral efetiva e, nesse sentido, pode influir na própria moral. E é interessante que as pessoas costumam misturar, por exemplo, né, a moral cívica com a moral religiosa, né? Eu diria, assim, que o sujeito pode ser ateu e ser muito ético, né? Ele não tem uma moral religiosa, mas ele tem uma moral cívica e ele pode ser um sujeito ético, né? Bom, agora, no mundo ocidental, essa discussão da moral, né, ela começa a ocorrer, né, 5 séculos antes da religião cristã, né? Então, existe uma moral cristã, mas essa discussão sobre a moral começa, então, 5 séculos antes. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama André Fontes-Conville, que faz uma diferença entre moral e ética. Ele diz que a moral é a pergunta, o que devo fazer? A ética pergunta, como viver? Então, vale dizer que em relação à lei moral, enquanto um dever, o sujeito ético tem a liberdade de aceitá-la como se tivesse sido estabelecido por ele,
transgredi-la ou pervertê-la. E Kant, repetindo aqui o Eduardo, diz que na natureza há leis. Né? A pedra, quando lançada ao ar, ela não escolhe se ela vai cair ou não. Né? Na ética, há deveres, cabendo ao sujeito decidir o que fazer. No entanto, né, o Kant nos diz o seguinte: a pergunta não é se eu posso, mas se eu devo. Né? Tem momentos que eu posso. Né? Se eu estiver armado aqui com uma metralhadora, eu posso fuzilá-los. Mas a pergunta não é essa, simplesmente essa. É se eu devo fuzilá-los. Se eu tenho um motivo para isso, se eu refletir sobre isso, as consequências disso. Bom, eu vou soltar um pouco aqui, agora no tempo. A gente tem que diferenciar também o moralizador do agente ético. O moralizador é que usa esses conceitos para julgar o outro. O agente ético para julgar a si mesmo. Tá? Então, para Aristóteles, o bem e o mal são inerentes às nossas ações, por isso elas são éticas ou violentas. Então, a gente não tem muita escolha nesse sentido aí, não. Né? Ou a minha ação é ética, ou ela é da ordem da violência. Né? E eu vou pegar aqui uma frase da Chauí, que ela diz assim, abre aspas: a violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes e passivos. Tá? Então, quando você desrespeita isso no outro enquanto ser racional. Tá? Bom, assim, o estudo da ética filosófica é condição necessária para a reflexão sobre a racionalidade ética e política das teorias e técnicas do campo psicológico, da deontologia, que são os deveres profissionais da psicologia, como também da moral e política da sociedade na qual vivemos. E agora eu vou falar de 3 fundamentos da ética principais, que seria o fundamento cosmológico da ética, né? Que a gente chama de filosofia clássica, né? Que busca na harmonia da natureza o seu modelo. Depois falar um pouquinho, se der tempo, da filosofia cristã medieval, que tem Jesus Cristo como modelo de exemplo ético a ser seguido. E depois o antropológico da filosofia moderna, que coloca o homem como paradigma. Então, o termo ética, ele vem do grego ethos, e ele tem 2 significados aí. Primeiro, que significa moral. Então, ele diz respeito a uma moral subjetiva, né, ou singular, relacionada, né, com o modo como nossa razão lida com fatos. Ok? Então, nesse sentido. Né, eu tenho que saber, né, que para ser ético, eu tenho que ser ético comigo também, eu tenho que saber como eu lido com as minhas paixões. Tá? E depois, né, o que a gente chama de social, né, que diz respeito a um modo de relação intersubjetiva, né, que seria então o nosso modo de conviver com o outro. Então são esses 2 aspectos aí do termo ética. Bom, vou passar um pouco agora por Aristóteles, né, que diz na ética, como que a ética, então, é imanente, né, que ela ou está nas nossas ações, ou as nossas ações são éticas ou não. Mas nossas ações, segundo o Aristóteles, elas envolvem, para a gente ter uma ação ética, o que ele chama de deliberação e escolha. Antes de eu agir, eu preciso refletir sobre a minha ação, para escolher os meios de ação. Então, nem todos os meios são lícitos. Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho um fim, mas quais são os meios? Eu não posso utilizar de um meio ilícito para conseguir algo lícito. Né? Bom, então, o Aristóteles diz que não basta saber o que é o bem, é preciso que nossa ação seja virtuosa, isto é, boa e justa, tanto para nós quanto para os outros. E aí é que a gente vai falar, então,
de virtude e vício. Né? Muita gente acha assim, você é virtuoso, né? Como se isso fosse pejorativo. Cabe dizer que a virtude está entre dois vícios, um por excesso, outro por falta. Né? O amor, por exemplo, pode ser um vício, quando ele falta ou quando ele é em excesso. A virtude estaria naquilo que Aristóteles chama de uma justa proporção. Então, até no amor, está presente a questão ética. Quando a gente ama demais e quando a gente não ama. Aquelas coisas que não acontecem com vocês, que são imortais. Psicólogo nem imortal, não tem nenhum desses problemas existenciais. Mas os mortais do mundo lá fora têm esse problema. Você gosta muito de alguém que não dá a menor bola, né? Para você, e você insiste. A gente não entendeu ainda por quê, né? Tá certo? E o outro é aquele negócio, né? Que romanticamente pode ser a melhor frase que você pode escutar na vida. Mas epistemologicamente talvez a pior. Você é tudo para mim. Não é verdade? Bom, eu vou falar também de um autor, um outro autor grego, um outro filósofo grego, que é muito pouco falar, que é Epicuro. Né? O Epicuro é interessante porque ele fundamenta sua ética na física de Demócrito. Né? Ele diz que os átomos caem de forma retilínea no vazio. E de vez em quando, né, ocorre lá um desvio que ele chama de incliname. Né? Porque ele diz assim, que ninguém está condenado à fatalidade, você pode se desviar da fatalidade. Só para a gente poder entender um pouquinho da vida do Epicuro, né, uma quebra de sigilo aqui, é o seguinte, o Epicuro, né, ele nasceu com problema urinário, ele tinha, né, pedra dos rins, era muito complicado o sistema urinário dele. Né? E depois a gente vai entender o tetrafármaco dele. E ele criou um método, né, que muito psicólogo usa aí. O negócio é o seguinte, se você estiver com dor, o que você faz? Você seleciona no seu arquivo, na sua memória, uma imagem que é boa, né, e fica, eu diria, meditando nela, né, que a dor passa. Vou dizer que não havia nenhum analgésico na época, tá? Ele está falando por conta própria. Ok? Bom, mas o que tem a ver o cliname? O cliname, então, é a nossa liberdade. Mesmo diante de momentos muito desastrosos, né, você ainda tem uma escolha, você pode se desviar da fatalidade. Bom, e o que adoece o homem para Epicuro? Né? São as suas crendices. Por isso que ele acredita que o remédio da alma é o logos filosófico. É o único remédio capaz de nos livrar das nossas crendices. Né? Bom, e ele vai recomendar para a gente o que ele chama de tetrafármaco. Fármaco, né, significa, a palavra fármaco significa remédio, cosmético e veneno. Né? Nós, da psicologia, né, sabemos muito bem disso. Uma palavra dita por um terapeuta, por um psicólogo, ela pode matar, ela pode salvar, e às vezes ela não significa absolutamente nada. Às vezes algumas palestras também, estou tendo do Jorge, assim, ficam um pouco vazias. Mas a questão é a seguinte, qual que é o tetrafármaco aí proposto por Epicuro? Né? Primeiro fármaco, não há o que temer quanto aos deuses. Né? Porque para Epicuro, os gregos são preocupados com coisas maiores, como contemplar a verdade, etc. E não com as mazelas humanas. Não há o que temer quanto à morte. Por que não há o que temer quanto à morte? Porque para ele, o nosso corpo e a nossa alma é toda constituída de átomos. Então, quando a gente morrer, a gente só vai perder essa configuraçãozinha aqui. Né? Mas a átomo é indestrutível, a átomo não morre. Né? Terceiro fármaco, pode suportar a dor, que eu já falei para vocês como é que a gente faz isso. Né? E pode alcançar a felicidade. Para ele, o homem pode e deve ser feliz. E o que é felicidade para ele? Né? É a nossa capacidade de administrar bem os nossos desejos. E ele vai dizer para a gente que há desejos que são naturais e necessários, e há desejos que não são nem naturais nem necessários. E a nossa felicidade está em fazer essa distinção entre aqueles que são naturais e necessários e daqueles que não são nem naturais nem necessários. Por exemplo, quem tem adolescente aí na família, né? Se você deu há 6 meses um celular para ele,
né? Esse já era, né? Ok? Porque ele não tira foto, né? Tem uma certa dificuldade de celular. Antigamente era para a gente poder, né? Ter um telefone. Hoje é tudo além de um telefone. Mas ele vai querer. Mas será que que natural é necessário? É simplesmente uma coisa artificial, um desejo de consumo, simplesmente isso. Né? Isso é muito, eu acho que é muito pertinente, né, para a nossa vida. Né? Mas vamos colocar aqui a questão do ethos, da morada social de Aristóteles e de Epicuro. Né? Aristóteles vivia numa democracia, né? Numa democracia participativa. Né? O cidadão era como nós aqui, por exemplo, que estamos aqui legislando. Né? Tá certo? Nós, colocando de um contexto, se a gente voltasse para a Grécia, nós seríamos cidadãos gregos. Aquele que legisla, que participa das assembleias, que decide o bem da polis. Né? Agora, não participavam lá os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Né? Mas era uma democracia que, na verdade, é uma aristocracia. Você vê que esse mundo nunca foi justo, né? Então, pergunta por justiça. Né? Mas a intenção era que a cidade, o bem da polis, não era um bem individual como o nosso. Né? Eu só poderia ser feliz se a cidade fosse feliz. Okay? Hoje a gente vê a questão da cidadania da seguinte forma: você educa o menino a não jogar um papel na sua sala de estar, um papelzinho de bala, né? Mas ele na rua ele joga um papelzinho, não é isso? Parece que a gente mora só dentro de casa, né? A questão do nosso individualismo, né? Perdendo esse carinho com a polis. Bom, mas qual que é a diferença então de Aristóteles para Epicuro? É que Epicuro vive uma situação desastrosa, porque ele está sob a tirania de Filipe e Alexandre. Né? Não há mais uma democracia grega, não há mais a assembleia onde a gente possa decidir o destino da polis. E aí, como ser feliz? Né? Essa que é a pergunta básica. Se eu não posso ser feliz na polis, essa é a nossa proposta, como ser feliz agora? Né? Ele diz assim: eu posso ser feliz no lugar onde não há nenhum Felipe, nenhum Alexandre, que é na minha alma. Ok? Nenhum governante vai governar o que eu penso, o que eu sinto. Ele pode governar terrenos para a cidade, mas não para mim. Tá? Então, essa é a diferença básica. Eu acho que quando a gente pensa em ética, a gente tem que pensar também, né? Por exemplo, eu fiquei esses dias pensando assim, né? Por que essa abertura é tão grande, daqui a pouco eu vou falar dela, para o que a gente chama assim, da psicologia em relação ao social? Por que a gente não fez isso no período da ditadura, não é verdade? Que a formação nossa era mais clínica. Né? Quem iria se aventurar nesses trabalhos, muito interessante às vezes, né? De fazer um trabalho comunitário? Quem pensaria em permitiria a nós esse trabalho? Então é preciso a gente levar também um contexto político no qual nós vivemos, né? Desde a abertura política nesse país. Né? Tem gente que infelizmente, eu sofri sobre a ditadura, mas eu não era um psicólogo ainda. Né? Eu acho que quem pode responder isso eram os psicólogos aí, né? Que tinham que lidar com essa questão. Né? Mas eu gostaria que a gente levasse isso em consideração. Né? Bom, eu vou colocar... Tem mais 15. Que outro da Getúlio Eduardo? Ah, não, vocês vão fazer uma perguntação aqui. É. Então tá, então você tem mais 15 minutos depois. Bom, então voltando aqui, o que caracteriza então, né, essa nossa modernidade? Né? Eu vou soltar lá a filosofia cristã medieval, vamos para a nossa modernidade. O que caracteriza? Né? O que nos caracteriza é o individualismo, o hedonismo, né? O relativismo. Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões, né?
Porque o que é o individualismo? É quando você dá ênfase ao indivíduo em detrimento do social. Então, toda a nossa sociedade pensa assim. Né? Nós somos voltados para os nossos próprios interesses. Depois, se der tempo, a gente pensa no interesse do social. O que é o niilismo? Né? Hoje, as pessoas, se você perguntar para a maioria assim, qual que é o sentido da sua vida, ela não tem. E é interessante porque, para a gente poder viver, a gente tem que ter um sentido para a vida. E hoje as pessoas, ou pelo menos não temos um sentido que seja universal mais. É o que a gente chama de racionalidades éticas. Ficou parecendo assim que cada cabeça é uma sentença. O sentido da vida é esse. Nem na própria família, às vezes nem o próprio casal, às vezes, consegue definir um sentido para a vida. Cada um tem os seus interesses, né? E não consegue partilhar de um sentido comum. Né? Vou me reportar aqui ao filósofo Lima Vaz, né, que diz assim que o século XX é marcado, né, por duas grandes guerras, 1914 e 39, com um grau extremo de violência e exclusão, resultantes da aliança da tecnociência com interesses econômicos, políticos, que, com suas formas de pensar, afetam o nosso modo de habitar o mundo. Volto lá no Aristóteles. Né? A gente não pensa mais em termos de uma razão prática, né? A gente pensa, sim, em termos de uma razão instrumental. Então, nós podemos dizer, né, que nós estamos com segundo Vaz, com um desafio pós-moderno em relação à ética. Ok? Bom, prosseguindo, eu diria o seguinte, que a ética perpassa, então, na atualidade, todos os campos de conhecimento humano, todos. Né? Vamos falar um pouquinho da bioética. Né? A gente observa, né, o que a bioética tem a ver com a psicologia. A gente já vai ver já. Né? Já posso adiantar. Né? Digamos que você seja um psicólogo clínico e que alguém chegue no seu consultório e diga assim: bom, eu vim aqui porque eu estou em conflito com minhas duas mães. Né? Aí a gente, que é muito tradicional, vai entender assim: tem uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Não é assim? Mas eu acho que daqui a 10 anos, provavelmente, ou 15, ele vai estar dizendo assim: nada disso. Eu tenho duas mães biológicas. Uma uterina, outra ovular. Aí eu vou ter que passar um e-mail para o Freud, né, dizendo assim: como é que a gente faz agora? Né? Está meio esquisito. Está vendo por que nos interessa? Né? Eu acho muito interessante o nosso Congresso Nacional, né? Como é que eles aprovam as coisas. Nada contra, viu, gente? É só para mostrar assim, a moça em prol da genética lá, da pesquisa com os embriões, leva um monte de gente na cadeira de roda. Né? Ok, diz assim: olha, né, aqui. Só que eu diria assim: a pesquisa não foi feita ainda. Né? Porque a gente precisa ver, existem outros recursos, né? E a gente tem que explorar esses outros recursos aí. Porque a questão é onde começa a vida e onde termina a vida humana. Agora, por que eu falo isso? Porque nós, psicólogos, estamos em todos os lugares do mundo, né? Sim, não, foi um vírus ou uma bactéria que infestou o mundo, que agora está difícil de controle, né? Estão tentando, né? Os médicos, por exemplo, estão tentando, com o ato médico, barrar, né, esse vírus aí que está se espalhando. Né, o ato médico. Não é bem assim. Bom, mas eu me perdi. Alguém pode dizer onde é que está? É assim que eu dou aula, viu? Aliás, outro dia, quando eu vim aqui a última vez, falaram assim: sua aula foi muito boa. Gente, eu não sei. A única coisa que eu sei fazer é dar aula, assim, e fazer clínica. E mais ou menos as duas coisas. Mas vamos deixar lá um pouquinho, né, a bioética, que vão aqui para o que nos interessa. Né? Então, eu acho que exemplos como esse aí, juntamente com a violência intrafamiliar, a violência sexual contra crianças e adolescentes, né, o racismo, o sexismo, dentre muitos outros,
que nos leva a interrogar a ética filosófica e a psicologia, e eu vou abrir aspas aqui e dizer sobre a formação do psicólogo. Eu acho que essas discussões elas têm que ser retomadas, né, sobre a questão da formação do psicólogo. Né, porque se a gente está, eu diria assim, é promoção de saúde que a gente estaria fazendo, se a gente repensasse isso. Porque fica parecendo igual na clínica, a gente faz muito a parte curativa do tratamento. Tem uns que falam assim, vamos fazer a parte preventiva, como se a gente pudesse prever doenças psíquicas, né? Mas existe uma outra corrente que diz da promoção de saúde, né? E que eu acho que é importante. Então, em relação ao nosso código de ética, eu acho que a gente deveria pensar nessa promoção de saúde, que é a formação do psicólogo. E que começa lá nos seus estágios, né? E quem é que o orienta aí nessa supervisão, né? Então, muitos de nós ocupamos esses lugares. Mas, veja bem, eu acho interessante isso, né? Vou pegar um exemplo simples, né? Você trabalha dentro de uma empresa, numa organização, e você xeroca, né, os testes. Passa lá para o sujeito, e ele diz, não, nós temos que economizar. Está vendo aí? Adianta? Eu não aponto lá, o Eduardo também, né, falando sobre aula de ética, né, levantando essas questões, se o profissional do outro lado, né, tem uma atitude como essa, né. Eu lembro quando eu fui tirar minha carteira de motorista, né, tudo bem que eu acho que é certa a regra, né, eu não posso ver, né, mas eu acho que a resultado do teste queria me sufocar. Né. Tá vendo aí? Não, você pode pegar um estagiário, mas você está acompanhando esse estagiário até dizer assim, não, você está apto para caminhar sozinho ainda. Né? É por isso que a gente tem que pensar nisso. Bom, então eu tracei de forma geral, né, e bem geral, o perfil do indivíduo moderno. Bom, e aqui eu vou então dizer o seguinte, né, que a psicologia, embora plural, né, suas diversas formas de pensar, nos permite apontar para algo em comum no ofício do psicólogo, o cuidado com o ser humano. Né? Eu acho que, apesar de todas as nossas diferenças, uma coisa é comum a nós. Né? Esse cuidado com o ser humano. E há uma fábula aí, resgatada por Higino, né, que conta o seguinte, né, que Cuidado, que é um personagem, ele estava passeando pela terra, ele pega o barro, né, e vai moldar uma criatura. Depois ele pede a Júpiter para insuflar nessa criatura o espírito. E aí chegou a hora de dar um nome à criatura. Né? Aí Cuidado achou que ele deveria dar um nome, porque moldou a criatura, né? E Júpiter porque soprou a alma, né, na criatura. Como não houve consenso, chamaram lá Saturno. E Saturno disse o seguinte: quando essa criatura morrer, o corpo é da Terra, o espírito ficaria com Júpiter. E Cuidado vai zelar por essa criatura enquanto ela viver. É essa, meus caros, a nossa missão. Né? Cuidar da criatura enquanto ela viver. Né? Então, a nossa questão em relação ao outro é que a gente precisa de uma linguagem dialogal. Né? E nós fazemos isso o tempo inteiro. Né? E é preciso retornar e dizer o seguinte: a palavra, a gente nunca pode esquecer disso, é um fármaco. Né? Bom, então o que a gente está tentando trazer então nesse momento? Né? Ele dizia assim que o código de ética, né,
seria para nós um instrumento importante, mas ele é um instrumento jurídico. Né? Ele está, eu acho que na ponta do processo. Ele é o final. Né? E a gente precisa pensar a questão da ética mesmo e da moral. Né? Por que isso? Muitos de vocês aqui já participaram de processos éticos, de julgamento ético aqui no Conselho, né? Enquanto conselheiros. E que a gente observa é o seguinte, que muitas vezes, né, o sujeito é julgado, vou dizer, né, punido ou condenado, mas ele não aprendeu absolutamente nada nesse procedimento. Absolutamente nada. Eu vou exemplificar aqui, né, não estou citando o nome de ninguém, só vou exemplificar porque nós somos psicólogos, precisamos entender isso. Né? Eu pergunto para vocês assim, para vocês, meus colegas psicólogos, a gente pode transar com os nossos analisandos? Pode. Se deve, é outra coisa. Ótimo, Chico, né? O Chico é kantiano, né? Se eu devo, não. Porque nós temos, ninguém está impedindo ninguém de se apaixonar aqui. Ok? Mas caberia, questão de bom senso, né? Assim, interrompe aquilo ali, encaminha para um outro colega, né? E aí, né, já não é mais, né? Vai tentar ser feliz, ninguém está te impedindo isso, acho que o Código de Ética não quer te impedir disso, e nem muito menos a ética. Mas o que não dá é para a gente suportar algumas coisas, por exemplo, né? Uma paciente diz da sua condição de homoerótica, né, para um sujeito que se diz psicanalista. Eu estou dizendo que eu gosto muito de falar mal da minha área, tá? Às vezes de mim mesmo. E aí o que acontece? Né? Ele diz assim para ela: por que você não traz sua namorada para a gente transar os três juntos? Bem complicado isso, né? Outra questão, a gente pode pedir dinheiro emprestado para clientes analisando-os da gente? Não. Mas mesmo assim, não são poucos os colegas que, depois de passarem, né, assim, pelos cheque especial, né, pelos vários cartões de crédito, tem gente que quando abre a carteira, a gente fica assustado, né? Assim, que é uma cachoeira de cartões. Né? Para aqueles que fazem a prática, uma prática de extorsão. Uma prática de extorsão. Já tem isso. Então, olha o que acontece. Né? Aí o sujeito um dia contou lá, assim, né, um neurótico obsessivo, né, supondo eu aqui, pensar uma ficção minha, que ele estava poupando, né, e que tinha 30 mil reais. E você está com uma dívida no banco, com a questão dos juros, né, de 8.500 reais. De quem que você lembra? Opção A, Banco do Brasil. B, Caixa Econômica Federal. Vou falar dos bancos privados, depois assim, comercial. Tá? Banco Real. Né? Quem agora? Bamerindos. Então, falamos de todos. Né? O Itaú, né? Bom, sempre pensando em você. Nunca esquece. Relação ética profunda. Mas a gente, o que ele lembra, né? Depois de pensar, de refletir muito bem sobre isso, né? Do seu analisando. Né? Ele vai lá, pede 10 mil reais emprestado, né? E não paga. Né? Aí o tempo vai passando, né? Vai passando. Aí um dia ele encontra com uma amiga que é psicóloga e diz para ela: essa terapia toda, inclusive, né, a minha terapeuta me devendo 10 mil reais. Né? Tem quanto tempo? Sabe? Tem um tempo. E esse está a fim de receber todo, estou a fim de receber, mas ela não paga. Aí vem para o nosso conselho, né? A gente abre todo o processo aqui. Né? É um trabalho, viu, gente? Muito bem feito, posso até dizer isso, né? Que tive uma experiência no Adilson, fantástico. Né? Na Comissão de Ética, né, na Câmara de Ética, que fez um trabalho excelente aqui conosco. Né? E quando chega lá para a gente é porque já não tem jeito mesmo, né, para o julgamento, porque já passar por todas as instâncias, já escuta.
já escutamos todas as testemunhas. É um trabalho, modéstia à parte, aí, né? Muito bem feito. Mas o que acontece então? Aí essa pessoa vai julgamento, vamos dizer que ela seja punida lá, né, com a suspensão dos seus direitos de exercer a psicologia. Né? E o que acontece posteriormente? Né? É que ela diz que ela foi injustiçada. Por que ela foi provavelmente injustiçada nessa minha ficção aqui? Né? Porque durante esse processo ético, ela pagou a dívida. Aí eu pergunto, tá, temos um código de ética muito bom, que prevê essas questões, né, que resolve essas questões, mas o psicólogo não entendeu absolutamente nada de ética. E olha que passa por todo o processamento ético, o processo ético. É por isso que eu volto na minha questão. Eu acho que o código de ética é o final da nossa tarefa. Eu acho que cabe a nós, a universidade, professores de ética, ao conselho, aos psicólogos, retomar uma discussão para ver qual que é o início dessa trajetória. E eu acho que começa com a questão filosófica, né, do que é ética, do que é moral, do que é deontologia. Obrigado, então. Pela programação, gente, a gente teria um intervalo agora de 15 minutos, mas estou pensando aqui justamente nessa proposta que vocês dois fizeram, de estar analisando o quadro. Eu perguntaria, vocês querem fazer um intervalo? Podemos reduzir o intervalo? É só mesmo para beber uma água, 5 minutinhos, para a gente não perder, porque a gente já teve um atraso inicial. Então, assim, uma água, banheiro, e vamos voltar. Vamos.